Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, no capítulo 7 e no verso 24. E levantando-se dali foi para ao território de Tiro e de Sidom. Entrando numa casa, queria que ninguém soubesse, mas não pôde se esconder. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, e ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia, e rogando-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar os pães dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da mesa e das migalhas dos filhos, ou comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então disse Jesus: por esta palavra, vai, e um demônio dela já saiu de tua filha. Amém, irmãos? Vamos falar num assunto nessa noite. Um assunto muito especial. Hoje nós estamos num dia que nos lembramos do sacrifício da cruz, da morte de Jesus na cruz do Calvário. E sabemos, irmãos, que nós estamos enfrentando muitas adversidades e muitos problemas na nossa vida. E por causa dessa vida que estamos vivendo e as adversidades que enfrentamos, muitas vezes nos encontramos sem saída, sem solução para os nossos problemas do dia a dia. Problemas familiares, problema no trabalho, problemas na escola, vários problemas existem, várias dificuldades. E nós andamos de um lado para o outro tentando achar uma saída, uma solução para esse nosso problema. Eu sempre digo que existe toda luta, todo problema, toda dificuldade, ela nunca é para sempre. Todo problema ela tem um início, um meio e fim. O certo é como você olha para as suas dificuldades e para os seus problemas e para as adversidades que você está vivendo a cada dia. Os irmãos, vejam, Jesus estava num lugar, ali numa casa, tentando descansar um pouco. E apareceu uma mulher que não era galileia, que não era da sua região, que não era israelita, mas era uma mulher grega. Mas essa mulher, ela tinha um problema na sua vida. E qual era o problema que ela tinha na sua vida? Ela tinha uma filha que era possessa por um espírito maligno. E a história diz, irmãos, que Jesus estava ali e quando ela chegou, ele disse para os outros: eu não vou atender ela agora, porque preciso atender primeiro os que estão aqui. E ela retrucou Jesus dizendo: mas olha, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus viu que aquela mulher tinha fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre digo para as pessoas que a fé, ela é a chave do tudo. Talvez você não tenha dinheiro, talvez você não tenha mais saúde, talvez você não tenha nem mais esperança. Você precisa se agarrar com a sua fé. E o mais interessante da fé é que fé não é aquilo que se explica, não existe explicação, não tem como esquadrinhar a fé, dizer que tamanho ela é, se ela é quadrada, redonda, não, a fé de cada um é diferente do outro. Existem algumas pessoas que têm uma fé pequena, e por ter uma fé pequena, vivem uma vida de pequenas experiências com Deus. Quando a gente tem uma fé maior, a gente tem a tendência a ter experiências maiores com Deus. E eu aprendo com essa mulher uma coisa, que quando eu não tenho nada na minha vida mais, eu preciso usar a minha fé. Porque às vezes nós temos alguma coisa, nós temos a palavra do marido, nós temos a palavra do pastor, nós temos a palavra do médico, nós temos uma palavra de ninguém, mas quando você se depara em uma situação que não existe mais nada, você precisa usar a sua fé.
nós vivemos uma geração doente, derrotada, problemática, angustiada, porque não usa a sua fé. Não usa a sua fé. E Deus, Ele quer ver uma coisa? Quando a gente está no ventre da mãe, quando a gente está dentro do ventre da mãe, começam a ser formadas as nossas ilhas primárias da nossa emoção. Tudo que a mãe sente, nós sentimos. Se a mãe se alegra, nós nos alegramos. Se a mãe se entristece, nós se entristecemos. Se a mãe tem uma gravidez calma, pacífica, gera-se uma criança pacífica, calma. E nas nossas ilhas primárias, nós vamos desenvolvendo e saímos para fora, e começamos a viver e aprender com os nossos pais, que são nossos programadores emocionais, a nossa vida no dia a dia. E uma coisa que precisa ver na nossa vida é Cristo. Nós precisamos aprender desde criança a mensagem cristocêntrica, que Cristo está no centro de todas as coisas. Por quê? Porque todo ser humano, ele acredita as coisas durante a vida, ele exerce a sua fé durante a vida, conforme o conjunto de crenças que ele trouxe do seu lar. Por isso que é difícil abandonar a religião da mãe, por isso que é difícil às vezes abandonar a religião do pai, porque isso está no corte cerebral nosso, isso faz parte de nós. E assim é a fé em Cristo, quando ela é postulada na vida de alguém, está no centro da mente de alguém, automaticamente nós vamos vivendo milagres. A vida fica mais fácil, as portas se abrem, os demônios são repreendidos e o nome do Senhor, ele é glorificado. Eu lembro, meus irmãos, a cidade de Jericó, ela tem as ruínas da antiga cidade. A cidade que Josué, usado por Deus, colocou as suas muralhas por terra. Então, do outro lado da rua, vamos dizer assim, do outro lado da estrada, um homem comprou um terreno e fez a nova Jericó. Por isso vem a palavra que vai dizer, ele saiu de Jesus de Jericó e entrou em Jericó. Porque ele saiu das ruínas de Jericó e entrou na nova cidade. O homem que construiu a nova cidade pagou um preço, perdeu seu filho, o único que tinha, por construir em desobediência aquela cidade. Mas ali, na porta da cidade, ali as pessoas depositavam os cegos, as pessoas que estavam em estado de falta de purificação, ficavam ali até terminar o sol, até o sol entrar, melhor dizendo. Ali tinha um cego. Todo mundo que cruzava na estrada de Jericó conhecia o cego, estava acostumado a ver o cego. E o cego, ele é interessante, irmãos, que o cego não vê, mas ouve o barulho de uma agulha caindo do chão. Ele escutou um tropel de passos que vinha vindo e perguntou a alguém, quem é que está aí? E alguém disse, está aí o Nazareno. Ele disse, Jesus? Sim. Então ele começou a gritar e dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele continuava gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E ele continuou gritando, Jesus, e alguém que estava ali disse para ele, cale-se, pare de gritar. Mas ele não. Ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque era a única oportunidade que ele tinha na vida. E às vezes a oportunidade vem em nossa direção e nós não queremos usar a nossa fé. Jesus estava na praça. Aí ele olhou para os discípulos e disse, vocês viram o cego gritando na entrada da cidade? E eles disseram, sim. É Bartimeu. Bar, em hebraico, quer dizer filho de. Ele era filho de Timeu, o ferreiro de Jericó. Jesus disse, vão e tragam ele. A Bíblia diz que voltando eles à entrada da cidade, encontraram o cego clamando. A Bíblia diz que o cego, saltando de si, foi junto com eles, foi conduzido. Aí quando ele chegou na presença de Jesus,
Jesus disse uma coisa para ele: homem, o que queres que eu te faça? Jesus, ele tinha umas coisas engraçadas às vezes na mensagem dele. O cego poderia dizer: Senhor, eu preciso de um óculos Ray-Ban, porque o sol é muito quente, ando mendigando e vai me doer os olhos. Não. Sabe o que Jesus perguntava para as pessoas o que elas queriam? É porque ele esperava que fosse produzido no coração das pessoas uma coisa chamada metanoia. O que é metanoia? É o que falta na nossa geração de crente: arrependimento. O que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu torne a ver, que eu tenha vista. E ele disse: vai e vê, pois a tua fé te sarou. Sabe o que eu aprendo com esse cego? O cego ensina muita coisa. A primeira coisa que o cego ensina: não olhar para as adversidades. Nós somos cercados por uma nuvem de adversidades e problemas da nossa vida. Todo mundo conhece seu problema, todo mundo sabe a sua situação, sabe a enfermidade que você está, o problema que você está, se você está desempregado, se está lutando com os filhos, se tem problema ministerial, seja lá o problema, todo mundo sabe, mas ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. Era o caso do cego. Todo mundo sabia que ele era cego. Todo mundo sabia que ele mendigava. Para estar mendigando ali, ele tinha duas coisas que ele carregava que era a sua marca. Primeira coisa, ele carregava um vaso. Um copinho de cerâmica, onde ele colocava as esmolas. Segunda coisa, para mendigar ele tinha uma autorização, então ele usava uma capa que dizia que ele era cego de verdade. A Bíblia diz que quando foram chamá-lo, ele não disse para o discípulo: espere um pouquinho, vou ver quanto tem dentro do vaso de moedas. Ele não disse: espera um pouquinho que eu vou dobrar, vou tirar a minha capa e vou dobrá-la para que ninguém tome. Não. Quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, e a vida é marcada por decisões, nós temos que deixar tudo que aquilo para trás fique. A incredulidade, a falta de fé, a palavra das pessoas que estão ao nosso redor, e temos que nos agarrar à nossa fé e nos conduzi-lo diante de Jesus e de Deus para recebermos a vitória. Uma vez eu estava pregando numa cidade, uma cidadezinha 45 minutos de São Paulo, cidade de Cirquilho. E lá eu vi uma história de uma irmã. Bom, lembro que São Paulo tinha uma região ali perto do viaduto, não sei se era o viaduto da Moca ou se era do Carandiru. As casas, todas elas eram uma favela feita de casas de madeira, essa madeira que nós chamamos aqui pinos. E pegou fogo e queimou quase 2.000 casas. Ficaram muitas pessoas desabrigadas. Então uma irmã, que era da igreja, convidou a outra irmã para ir morar com ela. E elas foram. Essa irmã tinha uma netinha com 12 anos. Todos os dias a irmã pegava a sua netinha na hora da escola e levava a menina para a escola. Ela descia a avenida, atravessava a rua do outro lado e levava a menina na escola. Quando ela voltava, ela subia a rua de novo e ia para a casa da sua amiga. Um dia ela vinha subindo a rua e ela viu um terreno. E ela entrou naquele terreno. Ela pegou um galho de árvore, e começou a riscar no chão o desenho da casa que ela queria. E ela foi riscando. E quando ela estava terminando de riscar, chegou o dono do terreno. O senhor parou a caminhonete lá em cima, desceu, entrou. E disse: o que a senhora está fazendo aí? E ela disse para ele assim: eu estou sonhando. Mas quem autorizou a senhora a entrar aí? Disse: não, eu vinha levar minha netinha na escola ali embaixo, e aí vim aqui, né? Eu morava naquela favela lá na capital que pegou fogo, queimou tudo. Eu vim morar aqui na casa de uma irmã da igreja, porque eu não tinha para onde ir.
Então vou pedir para a senhora se retirar do meu terreno. E a irmã foi embora. Passado mais ou menos uns 2 meses, um dia a irmã veio descendo para buscar a neta na escola, e estava ali o mesmo homem. O mesmo homem estava ali. Os pedreiros estavam edificando um prédio, a casa, fazendo uma casa. E quando ele viu a irmã passar, ele chamou a irmã: senhora, vem aqui, senhora. Ele era dono de um mercado. Ele disse para ela assim: olha, senhora, você lembra aquele dia que nós conversamos? Ela disse: sim. Desde aquele dia, eu sonho todas as noites com a senhora. Vem aqui que eu quero mostrar uma coisa para a senhora. A irmã entrou dentro da casa, viu a sala, viu a cozinha, viu o quarto da menina, o banheiro. E ela disse: o senhor copiou a minha planta? E ela disse: não, eu não copiei a sua planta. Deus daquele dia tocou no meu coração eu fazer essa casa e dar para a senhora. Se você não tem nada, se agarre na sua fé. Se agarre à sua fé. A única forma de agradar a Deus é pela fé. Porque sem fé é impossível agradá-lo, diz a Bíblia. E às vezes nós sofremos, padecemos, porque conhecemos, estremecemos, mas não cremos. Eu sei. Eu atendi as pessoas, várias pessoas que chegavam no gabinete, sentam: pastor, eu tenho uma dor no meu peito, que me dói no peito, aqui dói nas minhas costas, dói no meu pescoço, dói nos meus ombros, dói nas minhas colunas, dói tudo, pastor. Aí começa a conversar. Eu pergunto 10 minutos depois: está sentindo o quê? Não sinto mais nada. Por quê? Quer ver uma coisa, irmãs? Vocês vão no médico, fazem exames e ficam com o coração na mão, até chegar lá na frente do doutor. Aí o doutor abre o exame, olha para você e diz assim: não, você não tem nada. Quando você recebe a mensagem, entra no seu ouvido e vai para o seu cérebro, e automaticamente a noradrenalina que estão altas, elas baixam e você relaxa. Sabe o que é isso? Isso chama-se fé no médico. Fé no médico. E às vezes nós não acreditamos em Jesus à metade. Quer ver uma coisa? Eu me criei na beira da praia. Meu pai trabalhou a vida inteira em Porto. E muitas vezes eu vi pessoas se afogando. A gente era moleque, nadava e ficava de longe. A pessoa se batia. E quando estava se batendo, ela chamava o pai, chamava a mãe, chamava Deus, chamava a tia, chamava todo mundo. E a gente tinha que ficar vendo aquela cena de horror e não se aproximar. Por quê? Porque senão a pessoa se agarra na gente e te mata, leva para o fundo junto. E aí quando a pessoa desfalecia, a gente chegava e tirava para fora. Cadê a fé do afogado? Cadê a fé do afogado? Vai continuar chamando o pai, a mãe, todo mundo? Chame por Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A misericórdia dele vai te alcançar. Você vai ser um vitorioso. É que às vezes nós esquecemos quem nós servimos. Quem nós servimos? Uma vez eu estava nos Estados Unidos e eu fui para o Golfo do México, e lá deu um furacão e a água do mar subiu, pastor. 60 dias depois a água voltou com 10 centímetros. Ninguém sabe onde a água foi parar. E aí nós fomos lá conhecer, porque a água é quente, né? A água é azulzinha. Aí eu entrei na água, tirei o sapato, comecei a caminhar dentro da água. Quando eu estava caminhando dentro da água, eu cravei uma coisa no pé. E o americano não é que nem brasileiro, né? O
Brasileiro, se você parar lá na frente da igreja e olhar para cima, daqui a pouco tem 20 brasileiros na sua volta, já tem 2 dizendo, vai pular lá de cima. E não tem ninguém. O americano não está nem aí para você. Saí de dentro d'água com o pé sangrando. Eu disse, meu Deus, o que será que houve? Deve ter gravado alguma coisa. E aí fui lá, apertei um lavatório, lavei o pé, e o sangue virou um vaso sanguíneo do pé e jorrava sangue. Assim. Aí entramos na caminhonete para voltar para a cidade onde nós estávamos. E não parava de sangrar. Não parava de sangrar. E aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? E lá nos Estados Unidos assim, irmãos. Lá os brasileiros reclamam do SUS. Lá não tem SUS, irmão. Consulta custa $500. Consulta $500. O exame, $1.000. $700 para fazer o raio-x no pé. E eu digo, Jesus, e agora, Senhor? Nós estávamos viajando para a região de Pinellas Park. E o Espírito Santo disse para mim, você veio fazer o que aqui? Você não veio fazer uma cruzada? Eu disse, vim, Senhor. Então ora para esse pé. Eu já tinha gastado uma caixa de lenço umedecido. Estava tudo sujo de sangue. E eu comecei a orar, Deus da misericórdia, Senhor. Faz cauterizar essa artéria, Senhor, agora. Sabe o que aconteceu? Parou de sangrar. Ele não é o médico dos médicos. Ele não é o Senhor dos senhores. Ele não é o melhor especialista. E onde está a sua fé? Eu estou sempre dizendo aos irmãos, use a sua fé. Não tem mais nada, use a sua fé. E as portas vão se abrir. Foi pela fé que Abraão venceu. Foi pela fé que Jacó venceu, Isaac venceu. Irmãos, as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. A vitória do crente está no sangue de Jesus. Então, use a sua fé e Deus vai lhe dar vitória. Deus abençoe, irmãos.